Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a disciplina é Ciências e nós vamos iniciar aí na página 13 e vamos até a página 18, certo? Acompanhe comigo, nós vamos falar sobre alimentação saudável. Começamos aí na página 13. Temos o realidade aumentada aí do positivo, faça, bem bacana para vocês verem, certo? Iniciamos lá que nós estudamos que os alimentos eles apresentam diferentes tipos de nutrientes, que todos eles são importantes para a manutenção da saúde do nosso corpo. Portanto, uma alimentação equilibrada deve incluir alimentos variados de 3 grupos alimentares. Prestem bastante atenção: os energéticos, os construtores e reguladores. Vamos observar um exemplo de uma refeição saudável. Então aí nós temos um prato com uma alimentação equilibrada, que nós dizemos, né? Uma alimentação saudável. Essa refeição, ela combina fontes de carboidratos, porque nós temos aí o arroz. Temos também as proteínas, que temos a carne e o feijão. Temos vitaminas e sais minerais, que está lá no alface, no tomate, na beterraba. E além disso, ela quase não tem alimentos artificiais produzidos pela indústria alimentícia. Então, os alimentos artificiais são aqueles que são produzidos por indústria, são os enlatados, certo? Em geral, além de apresentarem sal, açúcar e gordura em excessos, os alimentos industrializados utilizam substâncias artificiais que podem ter efeitos desconhecidos no corpo humano depois de certo tempo. Por isso é importante dar preferência a alimentos naturais e feitos de forma caseira. Então nós temos aí alguns exemplos de alimentos artificiais. Então temos aí os refrigerantes, as bolachas recheadas, os salgadinhos e guloseimas, que devem ser evitados porque geralmente contém muitas substâncias artificiais, além de sal, açúcar e gordura em excesso. Então, primeiro nós temos um Você Sabia? Um trecho de curiosidade, né? Como nós aprendemos. Então, comer frutas, legumes e verduras também ajuda a manter o corpo hidratado, pois esses alimentos contêm bastante água. Outro hábito importante para manter a saúde de nosso corpo é beber bastante água. Nosso organismo ele perde muito líquido por meio da urina, do suor e da respiração. Então é preciso repor esses líquidos para não ficar desidratado. Então estar sempre com uma garrafa de água nos ajuda a lembrar desse hábito importante. Além disso, é importante comer com calma e sem o uso de televisão, tablet e outros eletrônicos. A distração proporcionada por esse aparelho torna mais difícil perceber quando estamos satisfeitos. Assim é comum acabarmos comendo mais do que precisamos. Uma dica bem valiosa aí, né? Comer na companhia de familiares ou amigos pode tornar a refeição muito mais divertida do que com o uso de eletrônicos. Vamos para a página 15 e nós vamos falar sobre o cuidado com os alimentos. No ar, então, existem muitos micro-organismos que podem estragar os alimentos e causar doenças. Por isso é importante lavar as mãos antes das refeições ou ao manipular os alimentos. Além disso, devemos lavar bem as frutas e as verduras antes de consumi-las. Os hábitos de higiene contribuem para a eliminação dos micro-organismos causadores de doença. O correto
armazenamento dos alimentos também é muito importante. Produtos que precisam de refrigeração, como leite, manteiga e iogurtes, devem ser mantidos na geladeira. Já os alimentos que não precisam de refrigeração, como o arroz, o feijão, as farinhas, o açúcar e o biscoito, devem ser guardados em armário, mantendo-os longe de insetos e da umidade. Outro trecho aí de você sabia, um trecho de curiosidade, ó. Nem sempre é possível perceber que um alimento não está bom, mas existem alguns sinais, prestem atenção. O cheiro, a aparência e o gosto diferente do normal. Assim, é importante observar essas características ao comer algo. Cheiro ruim é um sinal de que o alimento não está bom para ser consumido, certo? Então, nós temos outro item que é possível observar aí o prazo de validade. Então, nós devemos observar o prazo de validade. Então, vocês também, crianças, observem aí o prazo de validade dos alimentos que vocês consomem. Ele indica o período em que o alimento pode ser consumido e que ofereça risco da nossa saúde. Então, o prazo de validade você pode encontrar em diversos lugares aí da embalagem. Por exemplo, aqui no leite em pó, nós temos o prazo de validade aqui na base dela. Ou nós temos aí, como esse exemplo desse leite aí, nós temos em cima. Então, a data na caixa de suco, uma caixa de suco, indica seu prazo de validade. Mas fique atento, depois de aberto, o produto deve ser consumido em até 3 dias. Então, observe e peguem uma embalagem de qualquer alimento aí e observem aí o prazo de validade, vê se vocês encontrem aí o prazo de validade. E no Brasil e em outros países, muitas pessoas passam fome. Nós conversávamos sobre isso, né? Quando nós estávamos juntos na sala de aula, a professora já conversou sobre isso com vocês. Por outro lado, uma enorme quantidade de alimento é desperdiçada diariamente, ou seja, não é aproveitada e acaba indo para o lixo. Esse desperdício ocorre desde o local de produção, onde é produzido os alimentos, com a falta de cuidado na colheita e também no transporte, para transportar ele lá da colheita até chegar no lugar que é feita a produção. Até também chegar às casas das pessoas. Atitude como colocar mais comida do que nós aguentamos no prato ou não aproveitar todo o alimento, como folhas, cascas e talos dos vegetais, contribui para o aumento do desperdício. Então, toda vez que vocês forem ver que está desperdiçando alimento, pense em todas aquelas pessoas que passam fome. E aí nós temos uma dica para evitar o desperdício em casa. Coloque no prato apenas o que você vai comer. Não vá à compra de alimentos com fome. Utilize os alimentos integralmente, isto é, inclua semente, talos, folhas e casca na receita. Então aí nós temos, né, folhas, cascas e sementes e talos pode ser utilizado para fazer farofas, bolos, biscoitos, sopas e muitas outras receitas. Normalmente essa parte das plantas são muito nutritivas. Então, se você já comeu aí alguma receita feita aí de talos, de cascas, depois no dia da nossa aula ao vivo vocês vão me contar. Então aí nós vamos completar e vocês vão marcar o alimento aí para descobrir qual alimento que está na lancheira e você vai marcar um X no qual alimento que é mais saudável. Então, suco natural de manga, pão de queijo e quais são os alimentos? Completem com as letras que estão faltando.
Na segunda lancheira, nós temos achocolate, bolacha e... Então, completem aí e vocês vão marcar um X na qual é mais saudável, certo? Na número 2, vocês vão analisar os alimentos que compõem essas 3 refeições. Então, no primeiro prato aí, na número 1, nós temos arroz, macarrão, batata, croquete e arroz doce. No prato número 2, nós temos arroz, feijão, salada, bife e saladas de frutas. E no prato número 3, nós temos pão, hambúrguer, ovo, alface, queijo, presunto, batata frita e um bombom de sobremesa. Você vai responder, sejam sinceros, qual delas você escolheria e por quê? E na B, você vai responder qual delas é a mais saudável e por que é mais saudável, certo? Última página do dia de hoje, nós temos aí a número 3, nós temos uma tirinha aí da turma da Mônica e ele tá falando assim, ó. Você viu, né, Cascão? Comida colorida, equilibrada, pra deixar a gente bem forte. Tô anotando. Então, como Cebolinha diz, né? Na letra A, vocês vão responder o que o Cebolinha e o Cascão estão fazendo. E na letra B, vocês vão escrever o nome de 5 alimentos que compõem uma comida colorida e equilibrada. E que deixam a gente bem forte, como disse o Cebolinha, né? O Cebolinha fala forte, né? Que ele troca o R pelo L. E nessa C vocês vão conversar aí com quem estiver em casa e no dia da nossa aula ao vivo nós vamos conversar sobre ela. Além de uma boa refeição, que outros hábitos saudáveis podem ser observados na tirinha? E aí nós temos uma carta enigmática para terminarmos a nossa atividade de ciência e vocês vão escrever as informações nas linhas a seguir. Então, balde, tira o L, o D e o E, fica ba. Então, vocês vão completar aí, tirando as letras que pedem para tirar, adicionando letras que pedem para adicionar e vão formar uma única frase, certo? Depois que vocês descobrirem a frase, nós vamos conversar sobre ela. Então, assim, nós terminamos a nossa aula da disciplina de ciência. Lembrando que no nosso caderno de caligrafia nós temos algumas atividades, tá bom? Então, façam lá com bastante capricho e com bastante atenção. Um bom final de semana para vocês, descansem e até segunda-feira.